Oi, amigos. Seguinte, então vamos começar a fazer a nossa planilha, tá? De custos. Aí eu quero que você pegue um caderno, pegue uma página, faça 5 colunas. A primeira coluna são os itens que você vai consumir ou que você vai receber, tá? Você vai anotar item por item. Na segunda coluna são os valores, né? No caso de cada item. Na terceira coluna, a saída, tá? Que é o valor do item. Na quarta coluna, a coluna de entrada. Esse, no caso, esse item de entrada é as coisas que você recebe, tá? Então é o seguinte: a soma de todas as saídas é a soma do que você gastou. A soma de todas as entradas é a soma do que você recebeu, tá? E a última coluna é a coluna do saldo. A coluna do saldo é a entrada menos a saída. É uma conta de menos. Se por acaso a saída for maior que a entrada, então você está devendo, tá? Tá ok? Então, nessa coluna de itens, eu quero que você coloque um item chamado um supermercado. Então você vai fazer o cálculo de tudo que você gastou no mercado e você vai colocar como um item. Ok? Por quê? Porque no meio do mês você vai consumir uma cerveja, fora do, né? No barzinho da esquina, você vai consumir um lanche, você vai comprar uma pizza, você vai comprar um sapato. Esses itens você tem que colocar, tá? É exatamente para isso, é para a gente poder organizar nossa vida financeira, né? A nossa vida financeira, na realidade, são continhas de mais e de menos, né? Então, vou fazer o seguinte: na lista do mercado, você vai fazer uma, duas, três, quatro colunas, tá? Aí você vai colocar a data desse dia que você vai comprar. Às vezes você pode fazer duas, três listas no mês, mas você tem que então colocar como lista 1, lista 2, lista 3 de mercado, tá? Nos itens da sua planilha do mês que você está anotando. Então, na lista do mercado você vai colocar a coluna do item, a coluna do valor, que é o preço, o prazo de validade, que isso é importantíssimo. Às vezes a gente compra coisa fora do prazo de validade e a gente perde direitos. E a quantidade, por quê? Porque você vai no mercado hoje, às vezes você compra lá um pacote de linguiça, lá vamos dizer o seguinte, custa R$10. Mas na realidade, esse pacote de linguiça há 3 meses atrás, ele custava R$10, mas era 1 quilo. E agora custa os R$10, só que é 750 gramas. Tá entendendo? Você vai ter que consumir um pouco mais, isso vai te levar até o dinheiro. Os mercados estão fazendo isso, né? E em função do prazo de validade, em função da quantidade, de repente você tem seus direitos de consumidor subtraídos, né? Então a gente presta atenção nisso. Feito então? Então lembra-se o seguinte: nós temos que todos os meses fazer essa planilha, tá? Então na planilha, a primeira coisa que você nota em cima é o mês que você vai estar consumindo. E como sempre, gente, esses itens, por exemplo, o que nós vamos consumir, né? Nós vamos notar os valores, né, financeiros, isso, o preço, né? E essas contas primeiro a gente vai fazer de cabeça, tá? Depois a gente faz na caneta para comprovar e depois, como último teste, para a gente afiar as nossas habilidades intelectuais, nós usamos a máquina de calcular, tá bom? Ah, é errado máquina de calcular. Não, não é errado usar máquina de calcular.
O errado é você não usar o seu miolo. E a máquina de calcular, ela serve para você comprovar os seus cálculos, né? Porque para nós o importante é a gente manter nossa mente ativa, para a gente organizar a nossa vida e para a gente crescer, né, na nossa inteligência, no nosso intelecto, né? Para quê? Para a gente inclusive compreender o que está ao redor de nós, tá? Uma coisa interessante, a gente fala às vezes que, por exemplo, o dólar, ele está uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Por que para nós consumirmos isso é importante? Porque o nosso país, ele compra e vende para o mundo inteiro. Então o valor da mercadoria nossa que está no mercado, a base é o dólar, porque as empresas que dominam, né, o mercado brasileiro são empresas grandes. E os valores que essas empresas é, os valores que elas transam, né, que faz as transações delas no mercado internacional em dólar, tá ok? Então, tá em real o que se paga no mercado, mas a base do valor desse real é o dólar, tá ok? Então, o valor do dólar interfere no valor do que a gente compra, tá? Isso é a tal da economia, né? Que os grandes empresários e os donos, né, do capital e do poder usam, né? E a gente acaba entrando nessa maré sem saber, mas é isso que acontece, tá? Então essas coisas a gente tem que aprender, e o valor do dólar é o valor que nos interessa muito, tá ok? Porque quando sobe o dólar muito, você pode perceber, o preço das coisas no mercado e o preço que a gente consome também sobe. O problema é que quando abaixa o dólar, os caras acabam às vezes não abaixando o preço das coisas, né? E aí a gente acaba pagando mais caro, tá ok? Então esse item, né, é um item sofisticado e que a gente precisa, né, de ter a nossa compreensão, nossa capacidade de compreensão para perceber essas coisas, tá? Tem coisa muito mais complicada que isso, claro que tem, né? Mas a inteligência da gente consegue pelo menos perceber esses itens, tá? E é para isso que nós estamos afiando o nosso cérebro, para a gente poder orientar, né, a nossa vida e melhorar a nossa vida, pelo menos do ponto de vista da nossa própria organização, tá ok? Então, vamos fazer as contas para afiar o cérebro, vamos prestar atenção no sobe e no desce das mercadorias, né? E o fato de fazer essas contas e perceber essas a variação dos preços e das quantidades, dos prazos de validade dessas mercadorias vão definir a qualidade da vida que nós temos, tá? Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.